Oi, 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 crianças! Vamos para a explicação da atividade número 13 de Ciências, a água e os seres vivos. Você já deve saber que o ciclo da água é o processo natural de circulação da água na Terra. A água evapora de rios e lagos e volta para o céu, atmosfera, depois cai sobre a Terra em forma de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores, que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração. Infiltra para o subsolo, escoa e abastece rios, lagos e mares. Esse ciclo, como o próprio nome nos faz pensar, é o movimento da água que ocorre todos os dias, um processo constante. A água é encontrada em 3 estados: líquido, gasoso e sólido. No ciclo hidrológico, a água passará do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas com a ajuda do meio ambiente. Para entender melhor esse ciclo, eu estarei passando para vocês 2 vídeos bem rapidinho de como é o ciclo da água e depois os 3 estados que a água se encontra. Então vamos lá, prestando bastante atenção. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Vamos agora conhecer os estados físicos da água. Quando a água atinge 0 grau, ela congela e vira gelo, ficando no seu estado sólido. Quando a gente derrete o gelo, a água vira líquido. Ao aumentar muito a temperatura, a água evapora e fica no seu estado gasoso. Podemos encontrar a água no estado sólido nas geleiras, calotas polares, na superfície de rios e lagos de lugares extremamente frios e também no freezer de nossas geladeiras. A água que bebemos e a que encontramos nos rios brasileiros, por exemplo, está no estado líquido. Quando fervemos a água para preparar alimentos,
Aquela fumacinha que sai da panela é a água no estado gasoso. As nuvens também são outros exemplos do estado gasoso da água. Espero que dê para entender. Agora vocês vão estar fazendo esse experimento, que é o fenômeno do ciclo da água. Qual é o objetivo desse experimento? Criar um pequeno bioma no qual é possível ver como é o ciclo básico da água. O que vocês vão usar para fazer esse experimento? Uma garrafa PET cortada ao meio e bem lavada internamente, pequenas pedrinhas, terra vegetal, sementes, pode ser de grama, feijão, alpiste, ou uma mudinha de planta, preferencialmente espécie como suculenta, água, um saco plástico transparente e um lacre de plástico. Como que vocês irão fazer esse experimento? Dentro da garrafa PET, vocês vão fazer uma camada de pedrinha e outra de terra. Em seguida, vai semear ou plantar a mudinha. 2. Regue o vasinho com a quantidade de água necessária e o deixe por 2 ou 3 dias em um lugar que receba luz solar de forma indireta. Por exemplo, no parapeito de uma janela, para as sementes germinarem ou a mudinha se fortalecer. Passando esse tempo, molhe novamente a terra e então coloque o vasinho dentro do saco plástico. Use o lacre para fechá-lo. Assim, criar um pequeno bioma. Depois comece a observar o experimento, que deve ser mantido em lugar iluminado, que vai evidenciar o ciclo de evaporação, condensação e precipitação da água. Depois, na folha de fichário, vocês vão descrever com suas palavras ou através de desenho o que aconteceu no passar do tempo, dos dias, com esse pequeno bioma que você criou. Eu vou pedir que vocês façam um pequeno vídeo mostrando o bioma e contando para mim como foi essa experiência. Lembrando que todas essas atividades, elas valem nota, certo? Então, eu vou ficar aguardando a sua experiência, o seu vídeo com a sua experiência. Até a próxima e bom trabalho!